Nós temos irmãos e irmãs muito talentosos, talentosas. Uma igreja não se faz apenas com um pastor talentoso ou dedicado, mas também de irmãos e irmãs talentosos. E eu gostaria de fazer menção às Jarbas, porque eu estou um pouco emocionado, inclusive, porque esse é um dom, um talento que Deus deu às Jarbas, e Ele está aqui, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então, eu fico emocionado, porque nós temos pessoas na nossa igreja muito talentosas. Às vezes nós ficamos pensando: porque igreja tal tem isso, igreja tal tem aquilo. Nós temos aqui. É só você levantar do banco, porque nós temos pessoas com dons e com talentos para abençoar a nossa comunidade, e para abençoar o nosso bairro, e para abençoar essa cidade. Amém? Nós podemos aplaudir a nossa igreja, a nossa comunidade, porque nós temos pessoas de muito valor, talentosas. Isso não é só para Jarbas, é para você que está sentado no banco. Você também foi enriquecido com dons, e um dia você vai prestar contas ao Senhor dos seus dons e dos seus talentos. O que foi que eu fiz com eles? Tá? Tendo dito isso, eu acho que Jarbas vai me matar depois do culto. Talvez ele me mate, talvez não me mate, mas eu estou correndo o risco. Série atual: falsas narrativas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Abra a sua Bíblia comigo, abra o seu aplicativo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. E Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? A cultura está escrevendo falsas narrativas, contando histórias que entram na nossa consciência e influenciam a nossa maneira de pensar e viver, mas que vão contra os ensinos de Jesus e seu reino. Na mensagem de hoje, identificaremos uma falsa narrativa muito popular da nossa cultura, que é a falsa narrativa de que nós estamos sozinhos. No Evangelho de Mateus, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram: eu estarei sempre com vocês. Há uma falsa narrativa muito popular de que nós estamos sozinhos. Jesus é indiferente, Jesus está ausente, Jesus não se importa. É uma falsa narrativa, porque no Evangelho de Mateus,
As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram: eu estarei sempre com vocês. Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e agora está prestes a deixar os seus discípulos e retornar para o céu. Os discípulos de Jesus estão entre a alegria e a tristeza. Estão cheios de alegria porque Jesus está vivo, mas tristes porque agora Ele está indo embora. Mas de todas as coisas que Jesus provavelmente disse naquele dia, Mateus escolheu terminar o seu evangelho com as seguintes palavras: eu estarei sempre com vocês. Claramente, essa promessa significava muito para Mateus. Tenho certeza de que Mateus estava muito triste com a ideia da partida de Jesus, especialmente após vê-lo crucificado e depois vivo novamente. Jesus havia alterado o curso da vida de Mateus. Jesus transformou Mateus de um cobrador de impostos para um dos seus 12 discípulos. Jesus fez de Mateus uma pessoa nova, transformou a sua mente, mudou o seu caráter. Jesus agora estava partindo fisicamente, mas prometeu: eu estarei sempre com vocês. Jesus estava confortando e convencendo os seus discípulos que eles estariam bem, que eles ficariam bem sem a presença física de Jesus. Eu estarei sempre com vocês. O que essa promessa significa para nós hoje? Preste atenção. Jesus veio, Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos. Isso significa que Jesus está conosco dia após dia, até o fim dos tempos, através do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele veio, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dos mortos, Ele enviou o seu Espírito, e isso significa que Jesus está conosco, dia após dia, até o fim dos tempos, através do Espírito Santo. Infelizmente, na vida da maioria dos crentes, a doutrina do Espírito Santo é ignorada. A pessoa e a obra do Espírito Santo não faz diferença real na vida da maioria dos crentes. Alguém escreveu que uma doutrina só tem valor prático, na medida em que ela é proeminente em nossos pensamentos e faz a diferença em nossas vidas. Senão, é apenas uma doutrina monótona, seca, no papel, teórica. Uma doutrina só tem valor prático na medida em que ela é proeminente em nossos pensamentos e faz a diferença nas nossas vidas. A minha oração hoje à noite é que a pessoa e a obra do Espírito seja proeminente em seus pensamentos, que faça diferença na sua vida, que não seja apenas uma doutrina no papel, mas que seja uma doutrina que seja praticada. Jesus está dizendo que não estamos sozinhos. A praticidade da doutrina do Espírito Santo, da pessoa e da obra do Espírito Santo, é que nós não estamos sozinhos, mas nós experimentamos a sua presença através do Espírito. Agora,
o que pensar sobre o Espírito. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma resposta completa poderia levar uma dúzia de volumes de livros. Uma dúzia de volumes. Na melhor das hipóteses, podemos apenas apontar para o fato de que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado: não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Se você acha que eu estou exagerando, preste atenção. O Espírito Santo nos converte. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos concede dons. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Mas na mensagem de hoje, eu gostaria de adicionar apenas um aspecto. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Jesus nos deu o Espírito Santo, preste atenção, para nos ajudar a enfrentar coisas que sem ele jamais seríamos capazes. Concorda comigo? Jesus enviou ou nos deu o seu Espírito para ele não é o nosso ajudador, para nos ajudar a enfrentar coisas que sem ele jamais seríamos capazes. Muitos crentes pensam que estando Jesus conosco, tudo irá bem em nossa vida. É ou não é? Não é assim que pregam por aí? Muita gente, muitos crentes pensam que estando Jesus conosco, tudo irá bem em nossa vida. Porém, coisas ruins acontecem aos seguidores de Jesus. Alguém disse que não é tanto uma questão de se, mas de quando. Em algum momento da vida, todas as pessoas as pessoas sofrem perdas, lutos, dores, relacionamentos quebrados, perseguição e pecado. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Em algum momento da vida, todas as pessoas sofrem perdas, lutos, dores, relacionamentos rompidos, perseguição e pecado. Precisamos lembrar de que, como cristãos, mesmo em meio às provações, nunca estamos sozinhos. Você crê nisso? Jesus está conosco. E por isso nós podemos, eu quero que você grave isso no seu coração. Porque Jesus está conosco. Ele não nos isenta. Ele não nos isenta da dor. Mas porque Jesus está conosco, você e eu, escute, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Podemos não apenas suportar o sofrimento, as perdas e as dores e as agruras da vida. Mas eu quero que você saiba hoje à noite que nós podemos sair mais fortes e melhores delas. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor. Você, por causa da presença de Jesus, Ele não nos isenta do sofrimento, das perdas e das dores. A fé em Cristo não traz isenção, mas a presença de Jesus nos ajuda a suportar qualquer coisa, de modo que nós podemos sair mais fortes e sairmos melhores do que antes, por causa
da presença do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é a presença de Jesus conosco. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou dos mortos, ele então enviou o seu Espírito e disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Talvez, preste atenção, as coisas não andem fáceis nesse momento. Quem sabe você está sentado aí e você está dizendo: essa mensagem é para mim. Talvez as coisas não andem fáceis nesse momento. Eu lutei muito com essa mensagem. Eu não queria a priori pregar essa mensagem. Mas o Espírito de Deus me trazia ela. Eu imagino que Deus estava pensando em mim, estava pensando em você. Talvez as coisas não andem fáceis nesse momento. Talvez estejamos no mar aberto da dor, no mar aberto das provações e dos problemas. Mas Jesus fala conosco hoje, assim como falou com os seus discípulos tempos atrás: eu estarei sempre com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Isso não é autoajuda, não. Isso é promessa de Jesus. Gente, por experiência própria, Jesus é a única coisa que nunca nos poderá ser tirada. O apóstolo Paulo escreveu, e eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você leia. O apóstolo Paulo escreveu que em meio a sofrimentos, perdas e dores, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, tire a doutrina do papel, coloque em prática a sua fé. Romanos capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Pergunta Paulo. Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nos deu o seu Espírito para nos ajudar a enfrentar coisas que sem Ele jamais seríamos capazes de enfrentar. Mas também Jesus nos deu o seu Espírito para nos ajudar a lembrar que o sofrimento, sabe, o sofrimento, ele é momentâneo, e nos ajudar a ansiar pela eternidade. Sabe, o sofrimento, a dor que você carrega, nenhuma tempestade durará para sempre. No olho do furacão, nós achamos que não vai passar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez a melhor coisa que nós podemos fazer no olho do furacão é ficar quieto, confiar, porque vai passar. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar que o sofrimento é passageiro.
é momentâneo e nos ajuda a ansiar, a desejar a eternidade. Paulo diz, lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, ele diz assim: pois estas aflições pequenas, é Paulo que está escrevendo, pois estas aflições pequenas. Quem é que conhece o sofrimento de Paulo? Estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Gente, como é que Paulo poderia chamar as suas aflições de pequenas e momentâneas? Paulo é um cara que sofreu muito. Paulo só pôde chamar as suas aflições de pequenas e momentâneas, porque ele estava comparando o seu sofrimento com a glória que estava por vir. Alguém disse, e eu concordo, a vida é um curto prelúdio para a eternidade. O que nós estamos vivendo agora é um curto prelúdio para a eternidade. Depois de morrermos, ressurgiremos de novo e passaremos a viver com Jesus pela eternidade. Quando ressuscitarmos, entraremos na glória e todos os problemas desaparecerão. Por isso que Paulo diz pequenas, momentâneas, porque ele estava comparando com a glória que estava por vir. Lembra quando Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? É disso que Paulo está falando. Quando eu comparo o meu sofrimento, a minha dor e a minha perda com a glória que está sendo preparada, eu posso chamar, na perspectiva da eternidade, de aflições pequenas e momentâneas. Eu estou caminhando para o final e eu quero deixar uma coisa clara. O sofrimento é uma experiência humana universal. Tem igrejas prometendo uma vida isenta de sofrimento. Mas olha, é mentira. Ninguém que viveu nesse mundo mais do que alguns dias sabe disso. O sofrimento é uma experiência humana, universal, entre o já e o ainda não. É uma experiência inevitável. Não vivemos mais no mundo de Gênesis 1 e 2. Nós vivemos no mundo de Gênesis 3. Não vivemos mais no mundo bom e perfeito que Deus criou, mas no mundo caído e em decomposição por causa do pecado. E é por causa do pecado que há dor, que há sofrimento, que há perdas. É uma experiência universal. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o sofrimento bate à nossa porta. E bate com força. E não bate apenas para os rebeldes, mas também para aqueles que procuram viver para a glória de Deus. Atinge a todos, é uma experiência universal. Sabe qual é a diferença? É que o mesmo Jesus, que sofreu na cruz, e que sabe melhor do que ninguém o que significa a dor, ressuscitou dos mortos, e está conosco através do Espírito Santo, para nos ajudar a enfrentar coisas que sem Ele jamais seríamos capazes, e para nos lembrar que o sofrimento do presente não dá para comparar com a glória que está por vir. Nos ajuda a ansiar pela eternidade,
nos dá força, nos dá coragem, nos dá esperança e nos ajuda a ansiar pela presença de Deus. Eu estava estudando para esse sermão, quando me deparei com um credo da Igreja Unida do Canadá, que eu gosto de compartilhar com vocês, porque ele começa e termina com: não estamos sozinhos. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus que criou e continua criando, que veio em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus que nos chama a ser igreja, a amar e servir os outros, a procurar Jesus crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança, na vida, na morte e na vida depois da morte. Deus está conosco. Na vida, na morte e na vida depois da morte, Deus está conosco, não estamos sozinhos, graças sejam dadas a Deus. Já que nós falamos sobre que nós não estamos sozinhos, eu gostaria de lembrar que um dia Jesus esteve sozinho para que você nunca mais estivesse. Na cruz do Calvário, Jesus esteve sozinho por você, para que jamais pudéssemos experimentar a solidão e o sentimento de que nós estamos sozinhos. Uma das falsas narrativas mais populares é que o Senhor deu corda a esse mundo e deixou para lá. É que Jesus é indiferente, é que Jesus está ausente, é que Jesus não se importa com a gente. Isso é mentira. Ele te ama tanto, que lá na cruz do Calvário, ele ficou sozinho, carregando o peso da minha culpa e o peso dos meus pecados, para que você nunca mais se sentisse sozinho, para que um dia você pudesse viver com ele pela eternidade. Jesus, ele não abriu mão de você. O grande problema é que quantas vezes nós abrimos mão de Jesus, quantas vezes nós somos indiferentes a Jesus, quantas vezes nós estamos ausentes, distantes, indiferentes, longe de Cristo. Eu quero que você saiba que naquela cruz ele experimentou a separação com o Pai, para que você fosse unido com ele pela eternidade. É pouca coisa? Como é que nós podemos comprar essa falsa narrativa de que Jesus não se importa, que Jesus é indiferente às minhas lutas, que ele me deixa sozinho? Isso é mentira. Ele enviou o seu Espírito. Pastor, como é que Jesus está conosco até o fim dos tempos? Através do seu Espírito. Dentre todas as coisas que eu já disse sobre o Espírito, ele é o nosso ajudador. Não estamos sozinhos. Ele está conosco, dia após dia, até o fim dos tempos. Nunca houve um dia em que você estivesse sozinho nessa vida. É por isso que você não pode acreditar nos seus sentimentos. Sabe, os sentimentos nos traem, os sentimentos são efêmeros. Ah, pastor, eu não sinto que Jesus está presente. Ele está presente. Mas é porque às vezes nós estamos tão distantes dele, tão longe, que é difícil até de senti-lo. Às vezes a dor é tão grande, o sofrimento, as lágrimas são tantas, que a gente acaba esquecendo da sua promessa. Jesus não é homem para que minta. Sabe, esse lugarzinho aí ao seu lado, ele está presente. Ele não deixa a gente no momento de dor. Ele não deixa a gente no momento de sofrimento. Eu nunca me senti sozinho, porque Jesus é muito real na minha vida. É por isso que nós podemos enfrentar qualquer coisa, e sairmos melhores
e mais fortes por causa da presença do Espírito. Se não fosse a presença do Espírito na sua vida, você já teria ficado pelo caminho, você já teria sido destruído, você já tinha perdido a esperança, você já tinha caído em desespero. Lembre-se que Jesus te ama e Ele não abre mão de você. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero que você confesse o seu pecado, o pecado da desconfiança, o pecado da incredulidade, por desconfiar do amor de Jesus, por desconfiar da sua presença. Essa mensagem foi para mim e para você.